começar sozinha, depois eu volto com vocês dois. Vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao Transmasculinidades em Ação. Agora, às 3 da tarde, vamos fazer um ato histórico. Vamos chamar 2 dos grandes nomes do movimento de homens trans e transmasculinos para contar um pouco a história de vida deles e a história do movimento histórico de homens trans e transmasculinos. Essa live vai ficar para a história. Acreditamos que nunca foi feita uma documentação da história do movimento trans e vai ficar guardada daqui em diante para todo mundo que quiser assistir, consultar, tirar dúvidas, entrar em contato. Vou deixar agora vocês com o Silvio Nóbrega e o Rai Carlos e tentar interferir o mínimo possível, porque eles têm muita história para contar, muito conhecimento a passar, e é interessantíssimo. Então, vamos deixar eles bem livres e à vontade para a live fluir bastante bem. Muito bem. Muito obrigado, Leonardo. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham, que nos ouvem. Boa tarde para o Leonardo, o nosso host, que vai estar nesse dia mediando o nosso debate, nessa live democrática com o nosso companheiro lá do Ceará, Silvio Lúcio. Eu sou o Rai Carlos, Silvio Lúcio. Boa tarde, Brasil, né? Boa tarde aos amigos, pesquisadores, acadêmicos, homens trans de diversas regiões do Brasil, ao meu companheiro do coração, meu camarada Rai Carlos, Leonardo, a gente chama de Léo, muito obrigado, a todos que fazem toda a equipe desse grande evento, que é um grande evento, né? O que nós estamos vendo é histórico e é um resgate não só da história dos homens trans, como também é uma forma de deixar na história situações, eventos e falas de pessoas que trilharam, que abriram caminho para a história dos transmasculinos, dos homens trans no Brasil. Um abraço, eu estou aqui à disposição para que nós possamos dialogar e possamos também contar a história de como o Brasil, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, conseguiu abrir uma pequena janela com a palavra homens trans, depois transhomem, e vem modificando, e para chegarmos até hoje. Eu sou do Ceará, eu tenho 56 anos, eu moro numa pequena cidade chamada Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza, e sempre morei aqui. Mesmo quando me reconheci um homem trans, eu não me mudei. Eu sou casado há 20 anos, sou apaixonado pela minha família, pela minha esposa, e isso eu creio que, de certa forma, contribui para que eu tenha a coragem, a força e a vitalidade de continuar trilhando na militância. Rai Carlos, com você, amigo. Eu sou o Rai Carlos, para quem me conhece, para quem não me conhece, eu também sou o Rai Carlos Durães, moro no Pará. O homem que lê a bula, o homem que lê bula de remédio. Eu incluo no meu currículo que eu sou apenas um leitor de bula de remédio, mas eu tenho formação filosófica, transito pelo direito, sou técnico em edificações, sou professor, sou militante LGBTI, sou um homem trans, eu não sou um transhomem, eu sou um homem trans, defendo todas as transmasculinidades e transmasculinas, binárias e não binárias, que eu acho que as pessoas têm que ser o que elas são. E o Estado tem que garantir-lhes todos os direitos e a sua cidadania. Nós estamos nesse festival que eu considero um festival transnacional, um festival histórico para toda a sociedade, para o Estado brasileiro, e ainda mais neste momento tão difícil, de conjuntura tão ruim. Eu gostaria de me congratular com a organização do evento, que eu também faço parte da organização do mesmo, e me congratular com Leonardo Elec e Luiz Fernando Uchoa, Prado Uchoa,
que é o nosso idealizador desse festival, e marcar e determinar como marcador principal que este evento ele é um evento eminentemente, originalmente construído a partir das acepções e ideias e práticas políticas de homens trans e pessoas transmasculinas deste país. Nós, como homem trans, eu, como homem trans de 59 anos, ano que vem eu completo 60 anos, e falar vivo ainda, depois que eu atravessei uma ditadura militar na minha juventude, na minha infância, na minha juventude, não é uma tarefa fácil. Eu nasci em 1961 e o golpe militar fora em 64. Eu tinha 3 anos de idade. Mas eu tomei conhecimento dele com 11 anos de idade. Silvio. Olha, toda vida que eu escuto você falar, Raim, eu faço uma análise. Nós, homens trans, eu não queria dizer mais velho, né? Mas os percussores, né? A grande parte, nós somos políticos, né? Nós viemos de uma veia política, de uma militância partidária, que a partir daí também teve uma vertente para a questão dos direitos humanos e dos direitos à identidade de gênero. Hoje, usado esse termo identidade de gênero, mas na época a gente utilizava outras simbologias, outras palavras. Na realidade, nós somos uma raiz só. Só que os galhos, elas se espalharam para um lado, para o outro, para cima. Então, alguns se tornaram professores, outros não se tornaram nenhuma profissão acadêmica, mas isso não os diminui, não são menos por isso. Eu também tenho formação superior, mas eu nunca me identifico assim, eu nunca me apresento em relação à minha formação. Eu sempre me apresento como um cara que defende direitos humanos, independente do seu segmento, homem, mulher, homossexual, LGBT, negro, índio, professa uma fé religiosa de matriz africana, sou do candomblé. Tem 11 de maio, eu fiz 20 anos de santo feito. E quando eu me reconheci, eu lembro que desde criança eu me sentia diferente. Eu me sentia uma criança estranha aos demais. Né? Mas eu não entendia essa diferença, eu não entendia por que eu gostava de coisas que as minhas coleguinhas não gostavam. Ao longo dos anos, eu fui crescendo e na minha adolescência me reconheci mulher lésbica. Porque eu não conhecia, não sei se o resto do mundo já conhecia a questão das transmasculinidades. Creio que não. Somente após os 30 anos foi que eu ouvi falar a respeito de um transhomem nos Estados Unidos. E a partir daí eu comecei a pesquisar e reconheci que, na realidade, eu não era uma lésbica, e sim, eu era um homem trans. E resolvi assumir essa identidade de dentro para fora. Eu não sei como acontece com os meninos hoje, em sua maioria, mas eu passei um longo período, 1 ano ou 2 ou 3, não lembro exatamente, trabalhando dentro de mim a forma de assumir que eu era um homem trans e que eu era o Silvio Lúcio. Como eu moro numa cidade pequena, não seria fácil assumir essa questão, certo?
e assumir essa questão de ser um homem trans e não mudar de endereço, o preconceito seria dobrado, né? Porque você se posicionar publicamente com um nome masculino e dizer eu sou um homem diante da família, eu sou funcionário público concursado do município, e chegar para o prefeito, chegar para a minha secretaria, onde eu trabalho, e dizer, a partir de agora eu sou Silvio Lúcio, não foi um momento fácil. Mas mais difícil foram os segmentos LGBTs na época entenderem que eu era Silvio Lúcio. Foi mais difícil do que os cisgêneros entenderem isso. Uma das grandes batalhas que nós enfrentamos quando reconhecemos essa identidade de gênero, há alguns anos atrás, foi os movimentos, os segmentos que defendiam os LGBTs abrirem, certo, uns espaços para nos ouvirem. Participamos de muitos eventos de encontro nacional, estadual, municipal, eventos múltiplos, onde não existia espaço para o voto do homem trans, não se reconhecia o homem trans, e a partir daí foi-se entrando numa guerra de diálogo e tentando aliados e parceiros, e dialogando com grandes militantes, grandes nomes da militância no Brasil, para que pudessem abrir esse espaço. Mas eu me senti mais, sabe? Eu senti que, além de ser um homem trans, de ser nordestino, e vindo de um estado que não existia homem trans, só existia um louco chamado Silvio Lúcio, que se dizia que era homem trans. Então, eu senti que foi mais difícil pela a questão do preconceito em relação a ser nordestino no Ceará, onde as coisas chegavam bem mais em segunda, terceira instância. As coisas aconteciam primeiro no eixo Rio-São Paulo, Brasília. Para chegar ao Ceará, tinha que a gente buscar, entendeu? Então, não foi fácil, foram anos muito difíceis. Mas para que hoje a gente tenha a retificação dos nossos nomes, o direito ao casamento homoafetivo, o direito à adoção por casais homoafetivos, foi uma luta que nós travamos juntos há muitos anos, não foi fácil. E que não está sendo fácil agora. A qualquer momento, esses direitos eles podem ser negados, eles podem ser afastados, eles podem ser tirados, né, dessa luta que foi a nossa vida. Porque, na realidade, quando você se dedica à militância, como a grande parte aqui, como esse grupo que hoje faz o festival, quantas horas vocês dedicaram dialogando, conversando, tirando o seu tempo, o convívio com a família, o namoro, o lazer, para que vocês pudessem criar, construir esse festival. Da mesma forma fomos nós. Só que na época tudo era muito mais difícil, porque nós não tínhamos a internet. Então nós tínhamos que utilizar outros métodos, nós não tínhamos a internet com a evolução que tem hoje, né? A gente tinha, de uma forma ainda, só os privilegiados era que tinham acesso a computador ou tinham um computador em casa, né? Então, não foi fácil, mas eu tenho muito orgulho em ver hoje jovens acadêmicos, formados, que se identificam com a sua identidade de gênero, né? E conseguem hoje despontar no universo tanto da educação, do trabalho, do social, como um homem trans. Teve um diretor premiado, por sinal, muito no Brasil e na Europa, chamado Kiko Goifman,
que quis fazer um documentário da minha história de vida. E o Kiko perguntou para mim uma vez, assim, nos bastidores, no making off do documentário, Silvia, por que você não se mudou para uma cidade maior para que você tivesse menos pancada, né? Você sofresse menos preconceito? E eu disse ao Kiko que a minha origem, entendeu? Não me permitia fugir a uma luta. E ser reconhecido no município onde eu moro há 30 anos, onde eu estudei, passei no concurso e tal, aquilo para mim tinha um ganho diferenciado. Certo? E nós aqui no Ceará, eu conheço 2 mulheres trans que, inclusive, já fizeram a cirurgia. E elas não querem mais ser chamadas de mulheres trans. Mas eu não quero perder esse título, porque esse título faz com que eu abra caminho para novos jovens, faz com que o diálogo sobre a questão da transmasculinidade passe a ser expansivo para famílias, para professores universitários, de universidades, e que eu acho que a gente contribui com o processo para o futuro, não é nem para hoje, é para o futuro. Ai, você está querendo falar? Eu estou me alongando. Não, não, continue, estou escutando. Eu estou só tentando me localizar aqui no meu tablet, as informações que talvez eu tenha que complementar do ponto de vista da história do movimento, mas continue. E quando o Brasil resolveu reconhecer, né? Quando o Brasil resolveu, não, quando nós impomos ao Brasil o reconhecimento da identidade do homem trans nas letrinhas e no universo LGBT, nós tivemos momentos de difícil acesso às instituições, né? Por quê? Porque nós éramos em número muito reduzido. Porque assumir que era um homem trans nessa época era muito difícil. Então, nós tivemos assim, inúmeras dificuldades. Mas a vontade e a coragem de homens como Alexandre Peixe, Rai Carlos, Regis, o próprio Guilherme, professor Guilherme Almeida, o menino de Alagoas, eu esqueci agora o nome. Como é aquela menina de Alagoas? Leonardo alguma coisa também. Tenório. Não lembro. Pernambuco. Leonardo Tenório, Pernambuco. O próprio o Luke Palhano. Luke de Palhano. Pernambuco. Isso, que hoje está em Florianópolis. Nós tivemos assim alguns pequenos nomes que conseguiram alavancar, e essas pessoas, mesmo morando muito distantes, elas conseguiam vencer essa distância de quilômetros com a força da vontade de impor respeito a essa luta e direitos que nós tínhamos que ter. E hoje eu vejo um quadro ainda bem insustentável. Eu não sinto que nós tenhamos ainda uma segurança, uma estabilidade, tá certo? Em relação à luta. Eu acho que às vezes nós ainda estamos no final da fila em relação aos outros segmentos das outras letrinhas. Mas também nós temos que reconhecer que essa luta, ao longo desses anos, tá certo? Ela vem com alguns vácuos, alguns espaços. Por exemplo, eu queria que vocês fizessem uma reflexão nos lares ou nas rodas de amigos, com os seus amigos, que
nós estamos envelhecendo, tá certo? Quando eu comecei a luta, eu comecei a militar no movimento partidário, eu era muito jovem, logo que entrei para o movimento secundarista, passei a lutar pelo movimento estudantil, depois universitário, na Uni, fiz parte da Uni, mas hoje eu tenho muitas dificuldades aqui no Ceará quando a gente vai falar sobre saúde pública para homens trans. Nós nos hormonizamos, alguns acompanhados pelo médico, por uma equipe, outros não, outros por orientação de amigos e tal. Ainda temos isso. Não sei se no restante do país tem, mas aqui no Ceará nós ainda temos. E houve uma época que a gente comprava os hormônios até pela internet. Tu lembra, Ricardo? Eu nunca comprei. Eu nunca comprei, mas lembro. Eu comprei muito. Comprei e vinha pelo correio, os hormônios. Alguns importados, e eu cheguei até a ter uma trombose nas pernas, por conta do hormônio que eu tomava, sem uma orientação, eu simplesmente aplicava. Porque eu queria me masculinizar, eu queria que fosse uma coisa rápida, porque eu entendia que a minha aparência masculina iria facilitar, né, a aceitação das pessoas em relação ao nome e tal. Mas eu queria que a gente também não esquecesse essa pauta da saúde pública. A saúde pública para os homens que estão envelhecendo. Silvio? Onde seremos atendidos? Por quem seremos atendidos? Está me ouvindo, Silvio? Pronto, Paulo. Estou ouvindo. Eu posso interromper um pouquinho? Na hora. A pauta da saúde pública é uma pauta da sociedade brasileira, não é só nossa. Imagina, por exemplo, eu sou conselheiro de saúde aqui de Marituba, no Pará, e a dificuldade de acesso à saúde é um problema, porque está no próprio Sistema Único de Saúde. E os próprios usuários diz e não garante, não luta quase, são poucos que lutam, por uma qualidade melhor na saúde pública. Procura saúde privada. Eu nunca tive saúde privada. Eu sou 100% SUS. Você inclusive foi um dos primeiros, eu acho que o primeiro homem trans no Brasil a ser operado, a fazer a mastectomia pelo SUS, não é? Não é isso, Ricardo? Você foi o primeiro homem... Eu não gosto de ficar falando isso, porque o primeiro termina morrendo o primeiro, e eu prefiro não morrer ainda. Não quero ser primeiro em nada. Não, porque mas nós estamos falando de estatística, nós estamos falando de números. Tá, agora escute aí para me fazer uma interferência em relação à saúde. A luta pela saúde pública, ela é de 90. O Sistema Único de Saúde, ele foi instituído em 90, pela Lei 8.880, a Lei Orgânica do SUS. Você deve ter participado por aí no processo constituinte de 87, nas pautas pelos estados, para encaminhar para o processo para a Assembleia Constituinte. Ele só foi instituído em setembro de 90. Daí para é uma tarefa difícil você edificar um sistema único de saúde com um país de dimensões continentais. Eis porque nós temos dificuldade em saúde, temos dificuldade em assistência, temos dificuldade em todas as políticas públicas, na educação. E aí ainda tem mais uma gama de pessoas da sociedade como um todo que não defende o sistema único. Prefere pagar um sistema privado, um plano privado, e aí faz algumas coisinhas lá, mas quando vem fazer coisas da alta complexidade, não é lá que faz, é no sistema único. Transplante é no sistema único, hemodiálise é no sistema único, transplante de pele é no sistema único, todo e qualquer transplante é no sistema único de saúde. E aí nós temos dentro do sistema único de saúde a nossa política integral. A política integral, ela por si só, ela não vai ser executada em nenhum lugar do Brasil, eu falei isso ontem, porque você não pôde acompanhar, ela não vai ser executada em nenhum estado do Brasil, nenhum ente federado, se não for pelos usuários.
e os trabalhadores. O Sistema Único de Saúde ele é formado pelos gestores, pelos trabalhadores e pelos usuários. Se esses três não se entenderem, não tem Sistema Único de Saúde. E aí, é meio a isso o orçamento. Ontem eu não falei, eu esqueci de falar, na EC 95, na Emenda Constitucional 95, que foi promulgada em 2017 pelo governo Michel Temer. Ela simplesmente congelou o orçamento público por 20 anos. Nós estamos no terceiro ano de congelamento. Então, só agora, nesses 2 anos de vigência do congelamento da EC 95, que abalou todo o Sistema Único de Saúde no Brasil para todas as pessoas, e certamente para nós LGBTs, foi só nesses 2 anos nós perdemos 22 bilhões de reais. Quem diz isso é o próprio governo federal, é a Fazenda Pública que diz isso, o próprio Ministério da Saúde que fala isso. Não, o Ricardo se fala, eu estou repetindo estatística do próprio governo. Para a política de saúde ser executada, Silvio, colegas, nós precisamos fazer luta política, é por isso que nós estamos fazendo este evento. Além de estar reivindicando melhorias no sistema, nós precisamos defender o Sistema Único de Saúde. Eu queria mandar um abraço para a professora Eli, que está conosco aqui, o Luiz Fernando Shoa, que entrou, eu vi quando entrou, e a Santa Alfabeta, uma figura pública da internet, do teatro, do Rio de Janeiro, que é nossa amiga e amiga deste movimento. Então, olha o que ocorre. Para ter política pública saudável, para ter política pública implementada, com todos os recursos que nós precisamos ter, nós precisamos fazer luta política, e aí indifere do tamanho do município. O seu município é um município pequeno, o meu município é um município de 150 mil habitantes, não é tão pequeno. Mas é um município que gasta bastante dinheiro na saúde. Mas agora não tem como gastar, porque o dinheiro, o governo federal concentra 60% de todo a arrecadação de tributos e depois só manda para os municípios de 3 em 3 meses. Na verdade, chega de 4 em 4 meses este dinheiro, e sempre defasado. E os custos operacionais dos sistemas, eles estão crescentes, porque eles são capitalizados. A minha secretária está me avisando aqui do tempo. Então, veja, esse seminário, esse festival, ele está servindo exatamente de balizador, de marco, como luta política para todas as transmasculinidades, todas as pessoas transmasculinas, de que sem luta política não há como dialogar com o Estado, não há como dialogar com a sociedade. Sem orçamento também não. Ontem eu falava que o Brasil tem 5.570 municípios, e ele continua tendo 5.570 municípios, e nós moramos no município. Nós é que temos que fazer a luta política. Cada um defende o seu. Quando eu te interpelei, exatamente no sentido de dizer o seguinte, as mulheres, eu moro num município de 150 mil habitantes, agora que as mulheres conseguiram fazer uma conferência de saúde da mulher, agora, o município tem mais de 20 anos de emancipado. Então, olha só, a nossa luta de homens trans e o mote deste evento, na nomenclatura dessa pauta de hoje, dessa mesa de hoje, é a história do movimento de homens trans, contada por nós, por mim e por você, Silvio Lúcio do Ceará, de Pacatuba, e com 53 anos, e o Ray Carlos com 59 anos, quase 60, sexagenário, quase, aqui do Pará. A nossa contribuição que nós demos para essa história é muito grande. A sua que você deu, o seu desprendimento, você ter que assumir num município de menos de 50 mil habitantes a sua identidade de gênero, não deve ter sido tarefa fácil. Mas eu fui à luta desde jovem. E eu não tive esse problema. Sabe por quê? Eu não sou você, você não sou eu, nós somos colegas e companheiros, e cada um tem seus problemas subjetivos, as suas limitações. Individualidades, né? Exatamente, são as subjetividades. Eu nunca me acanhei com a minha.
a minha mãe dizia o seguinte para mim: você é uma pessoa muito recalcitrante. Eu a entendia na época como um palavrão, e ela estava me dando um corretivo. Mas hoje eu sinto que era um elogio, porque eu nunca fiquei quieto, nunca fiquei satisfeito com nada que determinavam para mim. E tudo eu contestava, como eu contesto hoje. É por isso que eu não tenho dificuldade de contraditar, de contestar, de reivindicar, de me pautar e de perder. Eu não tenho esse Eu problema. entendo, Raikala, eu entendo e respeito você por isso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Nem todos. Hoje existe uma coisa chamada depressão, e que essa depressão, uma das coisas que mais toca no calcanhar de Aquiles dos seres humanos, em sua grande maioria, aí eu não generalizo, é questão familiar. E nós somos, nem todo mundo teve o privilégio que você teve de ter tido a família ao longo dessa luta, dessa transição. Muitos de nós fomos para a rua. Eu fui para a rua. Eu fui sair de casa aos 16 anos de idade para poder vivenciar a minha orientação sexual. Quando eu criei um movimento, na realidade, um movimento homossexual no Ceará, Só eu perdão, criei Silvio. Licença, Silvio. Você é homossexual? Não, hoje eu sou um homem trans, eu não me considero um homossexual. Ah, tá. Não, só para a gente esclarecer para o público. Para esclarecer para o público, nós estamos falando com o Brasil, com o mundo. Mas na época era essa a nomenclatura que eu me identificava, eu era homossexual, com 16 anos. E nessa época, quando eu saí de casa, eu não me conformava pelas pessoas não me aceitarem pela minha orientação, e eu não queria viver as regras e o engessamento familiar, tradicional, religioso que existia na época para mim. Então, eu criei uma frente de libertação homossexual, que depois, alguns meses depois, veio a se tornar Grupo de Resistência Asa Branca. O protagonista dessa história do Asa Branca se chama Silvio Lúcio. Mas por que eu enfoquei a questão da saúde para o homem trans na terceira idade? Porque nós estamos envelhecendo. Nós utilizamos o SUS, eu utilizo o SUS, você utiliza o SUS, em uma grande maioria. E do jeito que nós construímos a história para que hoje o Brasil reconheça o homem trans, certo? Nós temos que também, pautar na luta hoje, abrir um espaço para que nos debates, nas mesas de debate, nos debates acadêmicos, nos debates políticos, nós temos eleição esse ano nos nossos municípios. Nós temos que aprender a votar nos nossos pares, para que eles reforcem a questão dos nossos direitos. Direitos esses históricos, que já vêm há mais de 20 anos. Quando em Fortaleza existia um ambiente, chamado de gueto na época, um guetozinho e tal, um ambiente para o lazer, né? Mas era tudo escondido, era no fundo do quintal. E uma vez uma noite a polícia invadiu, uma sexta-feira, e nos botou todo mundo para fora e nos bateu muito. E eles diziam assim: você não quer ser homem, pois você vai apanhar como homem. Só. Você lembra qual foi o ano desse fato? Você lembra o ano? É bom as pessoas irem eu acho que 92, 90, entre 90 e 92. Deixa eu te pedir uma coisa. Nós estamos contando a história deste movimento a partir da nossa perspectiva, da nossa vivência aqui nesta live. O público está ansioso para saber disso que você está falando e que eu também estou falando. Aí você vai colocando datas, mais ou menos, para a gente ter uma ideia de que esse movimento não nasceu em 2011. É mais ou menos isso, para você entender o que eu estou dizendo, entendeu? Não. Em 2007, eu fui a uma conferência nacional em Brasília,
já com Silvio Lúcio. E foi lá que eu fui reivindicar que na portaria do Ministério da Saúde, 2008, 2008. 2008, Foi 2008. pronto, Isso. que beneficiava as travestis que também, e as mulheres trans, que também nos incluíssem nessa portaria, e nós não éramos invisíveis naquela época, em 2008. O movimento trans, ele surgiu muito antes. Por quê? Porque ele surgiu nas suas regiões. Depois foi que nós conseguimos, através de 5 ou 6 homens trans, nos reunir em um grande evento nacional, e a partir daí, nós, em mesas diferentes, passamos a reivindicar o direito do reconhecimento e dos nossos nomes constarem nas atas, constarem nos anais daquele evento. Muito antes de 2011. E lhe digo mais, nós lutávamos como Silvio Lúcio. Eu lutava no Ceará como Silvio Lúcio, há muitos anos atrás, você no Pará, o Xande de São Paulo, e outros em outros municípios, em outras cidades. 2011 só veio, foi quando começou a surgir, na realidade, a literatura para homens trans, ou literatura contando história de homens trans. Mas para que essa literatura pudesse alcançar a visibilidade que alcançou até hoje, foi preciso que pessoas como eu, como você, como outros, estivessem lá nas suas bases, reforçando, participando de eventos municipais, estaduais e de ações sociais internas, de nem tanta visibilidade, mas que elas cauterizavam, elas faziam com que a nossa história, o nome de homens trans fosse crescendo e fosse compreendida. As pessoas, até 2007, 2005, 2006, as pessoas entendiam o seguinte, Raí, elas achavam que eu era um homem que estava querendo ser mulher. Quando falava em trans masculino, homem trans, elas achavam que era um homem em transição para ser uma mulher. Uma mulher. A partir desses eventos e das participações públicas, da coragem de mostrar o rosto, de nos assumir para as famílias das nossas companheiras, pode abrir aqui as nossas próprias famílias, fomos nas escolas, nas universidades, nos ambientes públicos, nós tivemos a postura de assumir. Então, foi a partir daí que a coisa começou a desandar. Participei de muito programa sensacionalista no Ceará. Por que eu tinha necessidade de participar? Porque eu tinha necessidade de tornar público a questão da luta do homem trans no Brasil. Eu tinha necessidade de contribuir com esse processo. Por quê? Porque quando eu participava daquela coisa, eu deixava visível, audiovisual para as pessoas o que era aquilo. E muitas delas iam pesquisar, estudar e questionar. E, a partir daí, facilitava para as escolas públicas a questão do professor identificar um aluno, um adolescente ou uma adolescente, entendeu? Em relação à sua orientação de gênero. Que não é fácil. Nós tivemos aqui no Ceará muitos casos como banheiro, por exemplo, é uma coisa extremamente fisiológica usar um banheiro, fisiológico. Mas aqui eu falo do Ceará e sei que no Brasil tivemos muito esse problema, na questão de que as escolas não aceitavam que adolescentes trans utilizassem banheiros, o masculino ou feminino, intersexo. Né? Aqui nós tem uma cidade chamada Maracanaú, que em 2010 nós tivemos aqui eles são tradicionais por terem um grande São João que dura quase
o mês todo. São 27 dias de São João aqui. Todos os dias nessa cidade. E Todo dia. existia muita violência. Existia muita violência em relação às noites dessas festas, porque os homens não aceitavam que as mulheres trans utilizassem os banheiros, as mulheres não aceitavam que os homens trans utilizassem o banheiro. Então, nós tivemos que fazer o quê? Nós tivemos que nos organizarmos enquanto movimento e fomos conversar com o prefeito da cidade de Maracanaú. Como Maracanaú é vizinho à minha cidade, eu, juntamente com o coordenador da diversidade sexual e um vereador aqui de Maracanaú chamado Capitão Martins, nós fomos conversar com o prefeito da cidade de Maracanaú para solucionar esse problema e diminuir a violência que acontecia durante essas festas de agressões físicas. E no ano seguinte, o prefeito colocou entradas, as portarias, entradas, para homens, mulheres e pessoas LGBT. E criou também banheiros para homens, mulheres e pessoas LGBT. Isso é uma luta municipal, é setorial. Creio que no Brasil, eu não conheço, agora deve ter, mas há 15 anos atrás eu não conheço cidades que pudessem ter esse tipo de situação. Mas existiu aqui em Maracanaú, está na história de Maracanaú. Por quê? Porque existia militância, existia um homem trans, que na época era só eu. Hoje nós já temos muito, nós temos o Caio Lemos, nós temos o Caio Silva, nós temos inúmeros meninos, o Rodrigues, que hoje faz parte da coordenadoria estadual da diversidade do estado do Ceará. Ou nós temos já alguns, mas para esses meninos hoje ocuparem esses espaços públicos, houve necessidade de que existisse alguém. Esse alguém fomos nós, entendeu? A minha mãe, Silvio? essa semana, aí me perguntou uma coisa. Tá me vendo, Silvio? Se eu nascesse de novo? Pronto. Oi. Termine o raciocínio para eu fazer um bloco falando em paralelo um pouco da história do Ray Carlos. Ok. A minha mãe, essa semana, eu estive, devido a esse luto, né, que nós estamos passando, eu moro numa cidade, ela mora em outra, mas eu estive muito frequente lá por conta do luto. E ela me perguntou assim, se eu nascesse de novo, se eu queria nascer tendo essa vida difícil de luta partidária, militante. Eu disse a ela que eu teria sem problema, que eu não guardo nem tristeza, nem remorso e nem mágoa. Eu, ao contrário, eu quero que o meu filho, eu tenho um filho de 1 ano e 5 meses, que é o amor das nossas vidas, meu e de Wisna, o Theo Lúcio, eu quero que o meu filho tenha orgulho, e quero que ele saiba que o pai dele é um homem trans, mas que todas as vezes que o sol nasceu, Silvio Lúcio saiu à rua, pronto para defender direitos humanos de pessoas que necessitassem da força e da coragem do Silvio Lúcio. A palavra é tua, Rai, fala. Ótimo. Você fez uma contextualização da sua gênese no seu local, no seu território, no seu município, no seu estado, da sua atuação como cidadão Silvio Lúcio, homem trans, LGBT e defensor de direitos humanos no estado do Pará, no estado do Ceará. Eu costumo dizer que a nossa história, a minha, a sua, a do Xande, a do Regis, a do Leonardo Manner, por último, Leonardo Tenório, do Luciano Paliano, Luque Paliano, e mais de nós, mais antigos, com mais de 50 anos, nós éramos como na civilização antiga, a Grécia, a civilização grega, a civilização egípcia e a civilização hindu. Nós estávamos fazendo as mesmas coisas em lugares diferentes, sem nos conhecermos. Mas nós estávamos fazendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas em lugares distintos, no mesmo território nacional, sem nos conhecermos.
E nós Correto. não conhecíamos nenhum outro exemplar de homem trans. O primeiro, só me escute, o primeiro homem trans que eu tive notícia, que eu vi de carne e osso na minha frente, foi em 94, quando eu fui à Europa. Até 94, eu sabia de tudo que existia no mundo. Eu sempre fui um homem trans desde criança. Eu não me descobri, eu não sei como é essa parte de se descobrir. Eu até entendo assumir a sua transexualidade, assumir a sua transmasculinidade, assumir para os seus, para a sociedade, para o Estado. Eu entendo essa parte, mas eu não entendo se descobrir homem trans. Essa é uma parte que eu ainda preciso ler bastante, fazer vários insights psicológicos, intelectual, para que a minha razão operacionalize esta formulação. Se descobrir homem trans, ou transmasculino, binário ou não binário, com certa idade. Eu ainda não compreendi essa parte, mas eu quero compreender, porque o meu QI não é baixo. Eu sou um homem trans desde criança. Eu vi agora no festival, no primeiro dia, uma mesa que me deixou muito emocionado. Foi a história de um menino transmasculino e criança de 7 anos e seus pais. Eu me vi naquele menino. Em momentos diferentes, distintos, de quase 50 anos atrás. Ou mais de 50 anos. O menino tem 7 anos, eu tenho 59. Embora tudo isso ocorra com cada um de forma individual, subjetiva, e é muito particular essas questões, tem questões sociais intrínsecas, tem questões econômicas, tem questões de ordem religiosa, tem questões de ordem política e jurídica, e eu compreendo todas elas. Eu não estou desdenhando de nenhuma delas, de pessoas que tenham se descoberto tão tardiamente na sua sexualidade, na sua orientação sexual, ou no seu despir de subjetividade para a sociedade, para o Estado. Eu apenas digo o seguinte, que eu com 7 anos eu já era um menino, com 12 anos eu era um menino, com 14 anos eu era um menino, com 16 anos eu era um adolescente. Essa parte é muito difícil para mim contar numa live. Mas eu não posso dizer as mesmas coisas que eu escuto de muitos relatos. Dos sofrimentos físicos, psicológicos, de forma direta, incidindo diretamente na minha psique. Eu não posso falar disso. Eu tive um outro meio social, uma outra vida e um outro direcionamento. E eu não tenho religião. Então eu venho desta origem. E eu atribuo essas facilidades exatamente a este meio. Eu não quero entrar em detalhes, porque não é fácil. Não é fácil para mim falar dessas coisas. Bom, mas eu sofri outras coisas piores. Falta de liberdade. Agora nós temos muita liberdade. Eu apenas digo o seguinte, que as pessoas não sabem o que é falta de liberdade. As pessoas que nasceram de 85 para cá, elas não sabem o que é falta de liberdade. Eu sei o que é falta de liberdade. Não ter liberdade com o seu corpo, não ter liberdade com a sua história, não ter liberdade com a sua vida, não ter liberdade com seus desejos, não ter liberdade de nada. Mas, sigamos. Eu vou falar agora de um outro momento que eu acho que é muito também importante para esta live, que é a história cronológica de movimento de homens trans no Brasil. Em 2008, quando você esteve naquela conferência, foi a primeira Conferência Nacional de Direitos Humanos de GLBT, que lá é que nós trocamos a nomenclatura num debate acirrado, numa plenária da própria conferência. Foi que lá que nós trocamos de GLBT para LGBT. Naquela conferência eu vi o Silvio Lúcio de terno e gravata.
de branco. Foi ou não foi, Silvio? Verdade. E quando eu te vi passando, eu disse para Rose, eu já era casado, disse, Rose, ele é um homem trans. Mas você não me deu a mínima. Tentei falar contigo as 2 vezes, tentei dialogar com o Xande, já conheci o Xande de história, e o Xande estava compondo uma mesa da primeira conferência GLBT, que naquela conferência nós a transformamos em LGBT pelo empoderamento de lésbicas na nomenclatura. Correto. Isto posto, nós continuamos a nossa vida, você lá, eu cá, e cada um de nós em lugares diferentes do Brasil. Em 94, antes um pouquinho, quando eu estive no Velho Mundo, morei um período fora do Brasil para me descobrir melhor. E foi lá, na Europa, em 94, que eu vi a primeira vez em carne e osso um homem trans, de bigode, de barba e calvo. E ele disse para mim em holandês, e eu falo inglês, mas ele preferiu falar num dialeto, porque lá eles falam 52 dialetos diferentes na Holanda. E aí depois eu pedi para ele que ele falasse inglês para mim. Ele disse, eu vou falar em espanhol para ti, que ele também falava espanhol. Eu disse, vai piorar, porque eu não entendo espanhol. E aí ele falou em inglês para mim, dizendo como era todo o processo de readequação fenótipa, de hormonização, e falou o seguinte, que não existe barreiras no país dele. Aí eu já estava pesquisando na Dinamarca essas evoluções, eu já estava pesquisando nos Estados Unidos, na Califórnia, como eram essas evoluções de homens trans. Eu não sabia que existia homem trans no Brasil. Eu achava que eu era o único. Como eu era o único, eu achando na minha acepção em 94, se eu sou o único, eu não vou agora me modificar muito. Até porque eu não precisaria me modificar muito por conta de que eu vivia muito bem como eu estava vivendo, como um homem trans, do meu jeito, do meu modo econômico. Então, só para as pessoas entenderem que tudo que nós temos hoje, precário ou não precário, ruim ou bom, nós temos que agradecer muito a evolução dessa luta política por mais pessoas que foram surgindo no Brasil, se assumindo como pessoas trans ou transmasculino, do jeito que você encarar, binário ou não binário, hétero ou gay, ou pan, ou qualquer outra orientação sexual, que a orientação sexual só diz respeito a cada um indivíduo, que é muito singular. O que as pessoas precisam entender é que essa luta ela não surgiu em 2011. Ela não começou a existir em 2011. Nós já existíamos sem saber o que estava acontecendo com cada um de nós. Mas eu quero acentuar na minha fala, e já te dou a fala, Silvio Lúcio, que nós estávamos na política. Eu na política e você. Em 84, eu participei da campanha das diretas já. Eu também participei. Você participou no Ceará, depois você fala. Você só me escuta um pouco. Você participou por aí, eu participei por aqui. Eu fui preso na época da ditadura. As pessoas acham que isso é pouco. Eu fui preso como eu era, homem trans. Eu não tinha segurança nenhuma jurídica, nem do meu corpo, nem se ele seria violado ou não. A minha sorte é que eu estava no Partido Comunista do Brasil e eu tive vários advogados nossos, comunistas, porque eu me considero ainda comunista, mesmo estando longe do partido, certo? E aí, essa luta foi uma luta muito pesada, porque as condições no Brasil, políticas, jurídicas, sociais, antropológicas, elas não eram favoráveis para homens trans. As pessoas trans, femininas, as travestis e as mulheres trans, e as pessoas que se reivindicam como pessoas trans do gênero feminino, elas já estão na luta há 40 anos. Elas que fizeram a revolução de Stonewall, não fomos nós. Então, nós devemos, o cabedal nosso, intelectual, de luta, nós devemos a mulheres trans, a travestis e trans, mulheres trans.
Então, verdade. entrando um pouco na parte já de diálogo com o governo democrático, que foi derrubado em 2016, nós avançamos muito. E aí eu concluo dizendo o seguinte: nesse avanço, ele só não foi maior porque não tinha protagonismo de homem trans quase. Não se pode organizar políticas públicas, demandar políticas públicas, se não tem protagonismo político. Em nenhum lugar do mundo isso acontece. Se tem algum direito garantido em algum lugar para alguém, ou para um segmento, ou para um setor da sociedade, ou uma população, ou um povo, é porque aquele povo apresentou uma pauta. Aquele segmento apresentou uma pauta. Como nós iríamos apresentar uma pauta se nós existíamos só em nós, em nossas regiões? Eu estou aqui atrás com uma sigla, a Gaut Amazon. Essa associação é a primeira associação da região norte. A região norte, não, do Pará. Região norte não, porque teve uma antes, no Amazonas. Que surgiu para discutir transgêneros, pessoas transgêneros. Mas sabe por que a gente fez isso? Por causa de mim, que era só eu, de homem trans, na tentativa de conseguir outros entes do segmento das transexualidades, são várias, para a gente conseguir fazer uma organização política. Essa entidade ainda não existe. Aqui em Marituba, ela faz há 14 anos um evento chamado Mix da Diversidade. E por conta dessa luta política, nós conseguimos reivindicar no Parlamento Municipal de Marituba 2 leis. Uma que disciplina administrativamente as práticas lesbo-transfóbicas Afetivo. no seio do município. E a outra, nós acreditamos no Dia Municipal do Orgulho, que hoje é LGBTI. Então, luta política. Nenhum vereador foi oferecer aqui para nós, olha, amanhã vocês vão acordar e vão ler no Diário Oficial do município que vai ter uma lei para vocês. Isso não existe em lugar nenhum, nem no seu município, nem no meu. Em 2008, só 5 homens trans estavam naquela conferência, Silvio Lúcio. E nós nem nos organizamos entre nós. Porque nós não nos conhecíamos, né? Deixa eu só terminar. Nós não nos conhecíamos. Nós conhecíamos o Xande. Mas o Xande não se preocupou conosco. Eu tentei falar com o Xande, ele sabe disso, na escada do Planalto 21, 2 vezes, descendo a escada e subindo a escada. Ele o tempo inteiro de braços dados com Mauro Cabral e uma esposa que ele tinha na época. Ele me deu a mínima. Com você, eu tentei falar 2 vezes, você passando em frente ao palco, todo de terno, gravata branca, com colete por dentro. Eu tentei falar contigo 2 vezes. A Rose disse assim, não adianta, que eles não vão falar contigo. Sabe por quê? Porque na época, você parece que ainda estava meio lésbica, masculinizada, não era isso? Era? Não, eu não lhe conhecia, Tá. Não, nós estávamos numa conferência, a gente estava estabelecendo conhecimento. Eu falei com todo mundo lá, mesmo que eu não conhecia. Tentei falar com todo mundo. Eu via vestido de homem. É porque tu era casado, Não, nada disso. Não. Eu me interesso mais por política do que por conjugalidade. Não, sim, eu sei que está. Eu tentei estabelecer relação com qualquer indivíduo que estava vestido característico de homem. E eu percebia que não era no gênero biológico homem. Eu disse, você é um homem trans? A pessoa disse, sai para lá, sai fora, que eu não sou isso. Me desculpa, então. Você foi o único que eu não consegui falar, porque você não me deu a mínima. Você estava tão empolgado, com um sapato branco, lembra? Você estava com um sapato branco, todo estiloso. Eu disse, poxa, esse cabra não quer falar comigo, mas um dia a gente se encontra. Então, deixa eu concluir a minha parte para te dar agora. Essa história é uma história longa e demorada, e eu queria, a Rosa está fazendo um monitoramento aqui das redes sociais, está dizendo para me congratular com todas as pessoas que estão na live,
e me congratular com a professora Eli, que mandou já a mensagem aqui de forma individual, e para a Santa Alfabeta, que a gente vai fazer uma live semana que vem para contar a minha vida para ela, para o público dela na internet. É uma figura pública do teatro aí do Rio de Janeiro e tem um perfil na internet, no Facebook, para quem quiser conectar com ela, é Santa Alfabeta. É uma pessoa incrível, que ontem a gente conversou bastante, mas não o suficiente para contar toda a minha história. E hoje também parece que não vai ser possível, e muito menos cumprir a mesa e o tema da mesa, que é a história do movimento de homens trans no Brasil, a partir da vivência e da perspectiva de Silvio Lúcio e Ray Carlos no Pará. Silvio, te cansei, Silvio, vai lá. Nós estamos já com o nosso tempo, né? Já Encerrando. né? Nós já estamos completando 1 hora da live. Mas eu queria dizer, Rai, naquele encontro nacional, eu estava eufórico demais. Eu tinha ido para lá como Silvio Lúcio, eu vi, muito enfrentando eufórico. Muitos conflitos aqui, para até conseguir o direito de ser delegado para nacional e o direito à vez e voto. Então, eu devo ter falhado com você nesse sentido, porque eu devia estar muito eufórico. Nunca vou te perdoar, que você ia ganhar muito me conhecendo. Aí sim. Mas eu queria dizer ao povo brasileiro, a todos aqueles que são muitos que estão nos assistindo, que a luta ela foi contínua, ela foi árdua, mas ela valeu a pena porque nós estamos aqui para contar a história da luta do movimento brasileiro de homens. Fale um pouco do IBRAT, Silvio. Fale um pouco do IBRAT. Brasil. Pronto, o IBRAT. Você que foi um ideólogo do IBRAT com o Luciano. Eu conversava, depois que eu vim desses encontros nacionais, eu tinha necessidade de dialogar até para trocar experiências da questão da hormonização, a questão da prática e dos direitos em diversos estados e as leis para que eu pudesse estabelecer também no Ceará e tal. Então, mas eu sentia falta de algo que nos identificasse como um todo, sem nos retaliar em relação à região ou em relação ao modo de viver de cada um. Então, eu tive a ideia de criar um instituto. Eu pensava que seria um instituto de pesquisa. Fale um pouco também do ENAT. Original, Silvio, fale do EBRAT. A história original era... Licença, para eu não te interromper muito, você fala do IBRAT e você já entra no ENAT. Certo. Aí, eu, conversando com o Luque Palhano, eu sugeri, Luque, vamos criar um instituto brasileiro de pesquisa sobre homens trans, onde nós possamos trocar experiências, onde pesquisas podem ser divulgadas, onde muitos de nós estão nos formando, que a gente possa travar essa troca de experiência online. E, a partir daí, nós criamos o IBRAT. Eu não quis ficar... Eu toda a vida tive trabalho, minha vida nunca foi muito fácil. Quem mais participou da ideia do IBRAT? Rai, você pega me abraça sem pegar em mim quando você me pede data. Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que era um grupo, na época existia o Tenório, estava criando a BHT, se eu não me engano. Mas eles estavam em conflitos e coordenação, não sei o quê. Então, o que aconteceu? Minha mãe de santo, minha sacerdotisa do candomblé, ela é de João Pessoa, e eu fui a João Pessoa para conhecer o Luque pessoalmente, e a partir daí a gente sentou, nós traçamos na prática, no papel, a questão do IBRAT. Do IBRAT. Eu lembro bem que o Maneres nos ajudou na redação, você também estava presente,
O Alexandre, nós convidamos o Xande, e a partir daí fomos chamando um e outro, alguns quiseram participar, outros se colocaram muito ocupados e tal, com essa questão, não tinham tempo. E nós criamos o IBRAT, que colocamos, inclusive, coordenadores regionais, por regiões, para que a gente pudesse ter uma aproximação, mesmo estando distantes, em regiões como o Brasil, muito grande. Então, o Manés ficou com o Nordeste, aí você ficou com o Norte, outras pessoas ficaram com o Sul, Sudeste, eu não lembro, assim, os detalhes, me falha na memória, mas nós elegemos o Luciano Palhano como coordenador geral, né, do IBRAT. E eu fiquei como alguma coisa, mas não quis coordenação nenhuma, porque eu estava vivendo um momento extremamente político no município que eu moro, eu era candidata a vereador, então eu tinha aqui a política ainda é assistencialista, eu não sou comunista, não professo, né? Não faço parte do Partido Comunista, então a política aqui ainda é uma política ou esquerda ou direita, ou centrão e tal. E eu preferi que não ficar, mas fiquei construindo essa política toda, entendeu? Juntamente com vocês, e a gente foi crescendo, crescendo. E antes do ENAT, eu quero falar que o Luke Palhano, juntamente com um grupo de pessoas, construíram o Encontro Nordeste, em 2012, Encontro Nordeste de Homens Trans. Inclusive, você foi um dos convidados para fazer parte de uma mesa nesse encontro. Você não foi, mas eu não lembro o motivo, mas você foi um dos convidados. E nós perdi o avião. Eu perdi o avião. Pronto. Nós conseguimos construir na cidade de João Pessoa, com recursos insignificantes, porque não tinha recurso, não tinha projeto, nós conseguimos reunir quase 100 homens trans do Nordeste, cidades pequenas. E daqui do Ceará eu levei 5 logo, entendeu? Então, foi um encontro também histórico lá em João Pessoa. Depois, nós viemos alguns anos ausente da militância, mas participando sempre do movimento social dentro do meu estado, nós conseguimos participar do primeiro ENAT, né, que foi em São Paulo. Me lembra o ano, Rai? 2015. 2015. Na USP. Na USP. Na USP, pronto. E lá nós conseguimos reunir um grande número de homens trans do país inteiro. Aí já era uma coisa imensa. Coisa imensa, E nesse encontro surgiu também outras vertentes, né, de homens trans. Homens não binários. Não binários. E outras transmasculinidades. E a partir daí nós nos comprometemos de realizar até o segundo ENAT, com no Pará. Convite de que seria no Pará, né? Está de pé a proposta. Está de pé a proposta. E o ENAT, ele foi muito importante porque ele foi um divisor de águas ali, inclusive a pesquisadora Regina Facchini foi uma das pessoas que foi a coluna junto com o Luke para hospedar, para organizar, para todo o evento, né? Uhum. E aquele evento ele marcou porque ele mostrou ao Brasil que nós não somos poucos. Talvez
nós ainda não mostramos a nossa força, o tamanho da nossa força, mas que nós somos muitos, né? E que, a partir dali, nós alavancamos uma luta que abriu para o Brasil e eu acredito que até nós temos os vídeos do encontro no YouTube para o mundo, né? Para o mundo, a questão dos homens trans no Brasil, entendeu? Aí, eu tenho muito orgulho Seu som não tá bom, Silvio. de poder falar sobre isso e, ao mesmo tempo, lembrar de todas essas situações, Rai, e em todas elas nós tivemos essa participação. Mas eu acho que está no momento de nos movimentarmos para mais, avançarmos. É o momento de avançarmos no sentido de que os homens precisam fazer o segundo ENAT, os homens trans no Brasil, e deixo aqui a sugestão, fazermos o segundo ENAT e, a partir daí, pautarmos em direitos adquiridos de fato e de direito, porque tem muitos direitos que nós adquirimos através de leis, de projetos de leis, mas eles não têm a prática, né? Então, há uma necessidade de que hoje a história do homem trans ela seja contada a partir documentada, mas ela seja também um encontro de homens para ouvirmos. Nós precisamos ouvir o que os homens trans pensam, nós precisamos ouvir o que os homens trans desejam e, mais importante, nós precisamos ouvir o que os homens trans sentem. Nós temos uma pandemia no país onde uma grande parte dos homens trans não tem trabalho fixo, vivem alguns ainda com seus familiares com muita dificuldade. Nós precisamos também falar sobre isso, das dificuldades que o homem trans passa para sobreviver, entendeu? Eu queria deixar aqui, já me despedindo, né, pelo horário já bem avançado, desculpem ter ultrapassado, mas é sempre muito bom conversar com vocês. Agradecer a todos vocês que fazem... Ainda vou falar ainda. Não agradeço ainda quando eu vou falar. História do Brasil, entendeu? Que nós somos a história do Brasil. Que tiraram tempo de vocês para trabalharem, desprenderam dinheiro, desprenderam intelecto, Me escuta aí, desprenderam Silvio. a energia positiva para realizar. Não se despeça ainda. Que nos acompanhou, que vai Silvio, nos tá me escutando? assistir, que nós vamos Tá me continuar escutando, no YouTube, nós vamos continuar Tá me no escutando, Face, Silvio? e vocês vão continuar. Tá me Assistam escutando, Silvio? amanhã, entendeu? Não perca. E obrigado, Léo. Obrigado, Rai. Um abraço para minha amiga Rose. Não acabou ainda, não. Tá me escutando? Brasil, um beijo. Rose, ele tá me escutando, Rose? E acredite, Rose? Quanto existir Silvio Lúcio no Ceará, a luta não pode parar. Tu tá me escutando, beijo Silvio? Para minha esposa que está nos assistindo, para o meu filho que é lindo, lindo. Tá me escutando, Silvio? Um abraço Rose? para você. Tá me escutando, Silvio? Contigo a bola. Tá me escutando, Silvio? Você tá me escutando? Você está me escutando, Silvio? Hã? Não tá saindo som lá? Tu tá me escutando lá? Tá. Então é o... Ele. Me perdoe a técnica, eu acho que é o som do Silvio que não está saindo. Léo? Leonardo? Você está aí? Tô aqui, eu tô achando que... o Silvio voltou. Vou botar ele aqui de volta. Ele não tá me escutando. Ele já tá se despedindo e ainda não acabou. Silvio tá ele, por favor. Acho que agora Mas entendeu. eu estou lhe ouvindo, eu estou ouvindo. Agora entendeu. Entendeu? Silvio, primeiro não se despeça ainda. Tá, é porque você não estava ouvindo. Você tá usando fone com Bluetooth? Tá usando fone de ouvido com Bluetooth? Era.
Pois é, por isso que você não está interferindo. Tire do Bluetooth, use direto, conectado no Tirei, aparelho. Tirou? já Ótimo. tirei. Tá, por isso que você não estava me ouvindo naquela hora. O Silvio fala de uma história recente, que não é tão recente. Ele falou da fundação da BHT, aí eu vou precisar agora as datas, que ele não se lembra, e ninguém é obrigado a se lembrar de tudo. Tinha que ser uma enciclopédia. E eu sou um homem enciclopédico. A BHT ela foi fundada em 2012 com a minha ajuda, mas eu não estive presente no momento presencial em São Paulo, em junho de 2012. Mas foi um projeto que teve boas intenções, mas não teve bons executores. Não quero falar disso agora, que teve problemas políticos entre nós, de conduta e encaminhamento na época da BHT. Em 2013, o Silvio aparece com a ideia do IBRAT, de formar o IBRAT, chama o Luciano Palhano, o Luque Palhano de Pernambuco, que hoje mora em Santa Florianópolis. Catarina, Florianópolis. Deixa eu falar, Silvio, agora é a minha vez. Que senão vai atrapalhar aqui no feedback. E aí, em 2013, a gente fundou o IBRAT. Em 2015, para quem nos escuta, o IBRAT organiza o primeiro grande encontro da Terra de homens trans, de todas as transmasculinidades, que lá, pela primeira vez, a gente, de forma política, tem contato com um grupo de homens trans não binários, não binários. Eles estavam lá presentes com o Oliver, eu não sei se ainda existe com esse nome, e o Thomas, esses dois meninos jovens na época, que eram as lideranças não binárias na época. Nós conseguimos dialogar com eles todas as pautas da não binariedade, mesmo havendo controvérsia entre nós, mas no campo político a gente se entendeu muito bem, porque as individualidades elas precisam serem respeitadas e o Estado precisa garantir-lhes seus direitos e a sua cidadania. Não somos nós que vamos mudar isso, esse curso. E em 2015 a gente participa desse encontro nacional, estava lá todas as pessoas importantes dessa movimentação, estava lá o finado falecido João Nery, com o seu livro, sempre falando do seu livro, da sua história. Eu não sei se as pessoas perceberam aqui que nós não ficamos falando muito do João Nery, porque o João Nery ele não tem uma história de movimento de homem trans conosco, ele surge em 2011 com seu livro e a sua história. Ele tem a história dele, mas a história dele não tem conjugalidade com a nossa história coletiva e política, por isso que nós não enfatizamos essa parte. Eu acho que nós temos que sermos sinceros, corretos e falar aqui para o público de que a história dele nós respeitamos, a sua história respeitamos, a sua memória, mas a história dele é a história dele. Está no seu livro e a partir de 2011 ele entra, inclusive a convite do Leonardo Tenório na BHT, e aí Isso. ele faz parte também, o convite nosso do IBRAT, porque nós somos pessoas elegantes, finas, intelectuais, racionais, políticas, e nós não iríamos deixar nenhum homem trans fora do IBRAT, a não ser aqueles que não quiseram compor conosco. E foi nesse clima democrático, de organização política múltipla e diversificada, que nós construímos o ENAT em 2015. Em 2015, nós construímos o ENAT na USP, foi um encontro feito sem quase recursos públicos, a parceria mais ela se deu no âmbito do Estado de São Paulo, da Unicamp e da USP, com a ajuda muito importante, mas importantíssima mesmo, que foi da professora pesquisadora Regina Facchini, que na época vivia em conjugalidade, esposa do nosso amigo pessoal Luciano Palhano. A gente manda um abraço para ele, que nós não esquecemos a sua história. Mesmo ele estando distante um pouco deste movimento atual, porque ele está agora se dedicando aos estudos e outras demandas de cunho profissional e pessoal, mas nós dialogamos ainda muito com o Luciano, e essa história é uma história contada a partir de nós, vivos, participando politicamente, porque não existe política pública exequível, não existe direito nenhum garantido se não for com luta política. Nós estamos numa república, mas numa república ainda dominada pela colonialidade, não entendi, Rose, estamos colonizados ainda, pelos colonizadores, e aí nós estamos tentando sobreviver a toda essa luta
em todo e meio a essa conjuntura política. E aí, este encontro hoje, meu e do Silvio Lúcio, foi para dizer o seguinte: primeiro, eu não quero ser lembrado depois da minha morte. Eu não quero homenagens póstumas. Não cultuo isso, não gosto disso e não vou ver. Então, se eu não cultuo isso, não vou ver, eu não preciso disso. A minha história vai ficar no meu livro, Recards on Self, que está pronto, falta só ser publicado. E quem quiser saber da minha história vai ter que ler o livro, e ele não será vendido. Vai ser um livro publicado com meus recursos, logo após a campanha eleitoral de 2020. Eu sou pré-candidato a vereador, aqui pelo meu município de Marituba. Irei publicar a minha história, que diz um pouco de cada um de nós da época. Eu cito nomes. Depois eu vou me comunicar da parte de editoração com as pessoas que estão no meu livro para pedir autorização de imagem, que eu já coletei algumas imagens, mas ainda não pedi autorização de forma oficial jurídica, para que garanta o direito dessas pessoas, os meus direitos de publicar as imagens daquelas pessoas, e Silvio está no meu livro, Silvio. Eu Obrigado. coletei algumas fotos suas, depois eu vou me comunicar contigo se essas fotos traduz a sua imagem política, a sua imagem de homem trans. Se não traduzir, a gente troca por outras. E outras pessoas estão. Tem ilustrações também do Enat, tem ilustrações da época da BHT, que eu também fiz parte do ideário da BHT. Quando nós saímos em 2011... O Entelides. Nós fundamos o IBRAT, bem lembrado, nós fundamos o IBRAT no Entelides da ANTRA em 2013, com todo o apoio das companheiras da ANTRA, na pessoa da Keila Simpson, em memória, Fernanda Bevenuti em memória, uma companheira fantástica de luta revolucionária, Simila Hack, na época fazia parte do governo federal, era nossa representante das nossas políticas dentro do governo federal, da coordenadoria do Departamento Nacional de Políticas Públicas para LGBTI. E aí, enfim, essa história é uma história contada por nós, que estamos aqui vivos, contando a mesma história que nós vivemos, que nós contribuímos. E aí é o seguinte, pessoal, se não tiver luta política organizada, não vai adiantar nada disso que nós estamos falando. O que vai adiantar é o que nós já conseguimos. O que vai adiantar é o que nós já conseguimos. Nós já conseguimos cidadania, nós já conseguimos direito de hormonização, conseguimos o direito de cirurgias, para quem gosta, para quem quer. Conseguimos retificar o nome civil para nome civil, conseguimos casamento igualitário civil, conseguimos, por luta política também, doação de sangue para as pessoas, para os homens gays doarem sangue agora recentemente, que era inconstitucional, e o Ministério da Saúde não aceitava esse tipo de sangue, porque tinha lá as suas objeções. Nós conseguimos tanta coisa em pouco tempo, mas esse pouco tempo é a nossa história toda de luta. É a nossa história toda de vida, do Silvio Lúcio, minha, do Xande, do Regis, do Leonardo Money, do Luque Palhano, do Leonardo Tenório, e de todos os outros que vieram agora mais recente, do Luiz Fernando Shoa, do Leonardo Elec, do Jordan Lessa, de todos os outros nomes que na hora do momento eu não estou conseguindo me lembrar, a não sei que eu tivesse um cast aqui com todos os nomes. Os mais jovens que ingressaram nesse movimento a partir de 2015, eles têm nosso respeito, mas eles precisam nos respeitarem também. A questão da geração, essa questão de geração é muito forte entre nós. E entender o seguinte, você é homem transmasculino, não binário, que me ouve, que me escuta, que viu o Silvio Lúcio agora aqui contando toda a sua saga, desde a época que ele ainda não tinha se assumido, aí é uma fala dele, não é minha. Eu queria que vocês entendessem que essa história diz respeito a vocês. Nós não nascemos velhos. Nós nos tornamos velhos. Nós precisamos discutir mais sobre essa questão. Ontem o Jordan Lessa, numa mesa brilhante de 21 horas até 22h40, quase da noite, se você devia ter assistido, o Jordan Lessa, sozinho numa live, falou dessa questão, da velhice de homens trans e de transmasculinos. Essa questão da velhice é muito séria entre nós, porque vai acontecer um caso indelével para a gente se preocupar.
Quem vai cuidar de um homem trans ou um transmasculino velho? Quem vai cuidar? O Silvio Lúcio tem um filho. Isso não é garantia para ele que o filho dele cuide dele. Não. Então nós precisamos que o Estado brasileiro, a República, nos dê garantia de vida, de saúde, de longevidade. Para isso, nós precisamos ainda continuar nesta luta com vocês, jovens. Vocês agora que estão achando que sabem de tudo, talvez vocês só achem. Nós também um dia achamos, não foi, Silvio? Um dia eu achei que eu era capaz de mudar a Terra. No outro dia eu descobri que eu não era capaz nem de me mudar sozinho, porque eu estava numa ditadura. Então, aí vocês compreendem a dimensão do problema sociopolítico-econômico que nós vivemos. Lutar e organizar politicamente é o único caminho e a única chance que nós temos. Eu tenho 59 anos. Eu estou fazendo a minha seguridade à parte. Há muito tempo eu faço isso. Porque eu sempre pensei no amanhã. Eu não gasto dinheiro com nada que não seja estritamente necessário. Eu vivo uma vida monástica. Às vezes eu me desprendo um pouco por conta da Rose. Mas por conta de mim eu só teria um par de sapato, uma calça jeans, um macacão, 2 camisetas, uma sandália de dedo, um roupão, uma toalha, 2 cuecas e uma roupa de cama. Só. Para mim era o suficiente. Eu não preciso mais além do que isso. Mas nós precisamos, sim, mais do que isso. Dignidade. Nós precisamos ter uma velhice digna. Nós precisamos viver bem. Eu vivo bem. O Silvio Lúcio vive bem. Mas é porque nós trilhamos um caminho solitário. E nós também tivemos sorte, não foi, Silvio Lúcio? Nós tivemos muita sorte. Com certeza. Encontramos muitas parcerias e muitas pessoas boas. No meu caminho eu encontrei pessoas maravilhosas até hoje. Maravilhoso. Mas por que a gente encontrou pessoas boas? Porque nós não somos pessoas ruins. Nós não somos egoístas nem egocêntricos. Nós dividimos o que tem de melhor em nós, que é a nossa vida de luta com vocês. Nós gostaríamos que a sociedade entendesse a partir dessa perspectiva de que nós pagamos impostos, trabalhamos, estudamos, temos profissão, ajudamos a construir o país, a república, lutamos contra a ditadura militar. O Silvio também lutou, do seu jeito, mas lutou. Eu lutei do meu jeito, mais despojado, porque eu era de partido comunista clandestino. Isso não é pouca coisa. Então, neste contexto agora, eu passo a palavra para o Silvio, dizendo o seguinte: nós precisamos, com esse festival, que o Luiz Fernando Shoa teve um grande insight em montá-lo, com todos nós. De uma ou de outra forma, todos nós ajudamos neste evento, exatamente para a gente fazer um encaminhamento político prático, de organização política para este movimento, para que, mesmo em meio a uma pandemia, a gente não perca o controle de que só através da política nós vamos conseguir equacionar e direcionar os nossos feitos e as nossas garantias, que são coletivas, não são do Ray Carlos, não são do Silvio Lúcio, não são do Luiz Fernando, são nossas, é coletiva. Silvio, um abraço. Estou aqui. Eu creio que você fala muito bem, você é um excelente protagonista dessa história, viu? Um abraço a você, a sua família, a todos vocês. O que o Ray falou é reflexivo, é importante, mas é também, sabe, de uma importância de vida pessoal de cada um. Aqui na cidade, eu já me despedi, mas vou só concluir com isso aqui. Aqui na cidade de Pacatuba, nós temos distribuído cestas para as pessoas carentes por conta dessa história da pandemia. E eu tenho uma preocupação em me atentar para pessoas LGBTs, não só trans, mas pessoas LGBTs em situação de risco,
de vulnerabilidade, porque nós precisamos, além de estudarmos, nós precisamos comer, nós precisamos dormir, nós precisamos de um teto, nos abrigarmos da chuva. E eu tinha uma preocupação de que, além de todas essas questões políticas, públicas, nós temos também a vida prática, tá certo? Que eu queria que fosse também repensado isso. Será que tem um amigo seu, um homem trans, passando necessidade aí vizinho a você? Será que ele também não está precisando de um diálogo? Será que ele não está precisando conversar? Alguém também possa dividir 5 minutos, 10 minutos do seu tempo para se fazer presente na vida desse jovem, desse senhor, desse rapaz, dessa... Então, que nós possamos também pensar numa política pública humanizadora e constante, para que tantos nossos não cometam suicídio, não vivam numa solidão, porque a sociedade já nos exilou, né? Mas nós precisamos estar parceiros, pares um dos outros, nos apoiando, independente da cor, do gênero, da religião, ou do município, ou do estado, ou da cidade em que você mora. Um abraço, Rai. Prazer. Léo, é com você agora, Léo Hector. Elec. Léo? Léo Elec? Eu acho que ele está tentando voltar. Eu estava há pouco tempo. Pronto. Léo, obrigado por tudo. Que é isso, obrigado a vocês pelo tempo de vocês, foi ótimo, foi ótimo. Nossa, vai ficar para a história essa live. Eu acho que dessa live daqui vai surgir muita coisa, livro, outros trabalhos mais aprofundados. Livro, pronto. Eu vi um comentário aqui sobre um livro. Apoio a ideia, acho importantíssimo. Luiz Fernando Prado Shoa, apoiado. Um grande intelectual brasileiro, homem trans, nesse estado, nesse país. Sim. Depois vamos conversar para exibir o seu filme também, que foi a sugestão que veio aqui do público. Não houve nenhuma outra pergunta extra que fizeram, vocês responderam ao longo da live, então não precisa repetir. Então, por mim é isso. Tá finalizada a live. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Não. Encerramos aqui. Não, para mim tá tudo. Foi tudo show. Muito obrigado. Eu gostaria apenas. Na próxima live eu apresento meu filho, meu orgulho. Tá bom. Eu queria acrescentar só uma coisa, Léo. Obrigada pela sua disponibilidade, obrigada pela sua receptividade. Obrigada mais uma vez pela essa estrutura imensa montada para este evento. Nós estamos no caminho certo, precisamos construir novos caminhos, e o caminho é este aqui. O festival já aponta este caminho. Muito obrigado, boa tarde, eu sou o Rei Carlos do Pará, estamos aqui à disposição da luta política, até enquanto eu tiver vida. Deixa eu me interromper, eu esqueci, vamos marcar, você está me devendo uma visita ao Ceará com arroz na minha casa, quando é que você vai me dar o prazer de eu lhe hospedar na minha casa com sua esposa? Logo após a campanha eleitoral, eu te visito. Vamos marcar um encontro de homens trans na minha casa, no meu sítio. Vamos lá, dá para hospedar 20 aqui em casa. Vamos marcar. Fechado. Um abraço. Um abraço.